Olá, nós estamos começando o nosso curso de raciocínio lógico, uma das disciplinas mais importantes atualmente para concursos públicos. De qualquer esfera, em qualquer dimensão, a gente tem observado uma grande importância nas questões que envolvem raciocínio lógico como sendo diferenciais para quem vai prestar um concurso público em todas as dimensões e todos os segmentos. A gente vai começar hoje falando sobre as proposições simples e as proposições compostas. Iniciando com as proposições simples. Vejamos alguns exemplos de proposições simples. Brasília é a capital brasileira. Você gosta de música clássica? Estou com frio. Por favor, ceda seu lugar ao idoso. Essa frase é falsa. Dessas frases que você leu, nós estamos interessados apenas naquelas que podem ser classificadas em verdadeiras ou em falsas. Vejamos a primeira frase. Brasília é a capital brasileira. Essa frase admite uma classificação. Ela tem um valor lógico e, no caso, ela é verdadeira. Você gosta de música clássica? Essa sentença é interrogativa, é uma pergunta. Você vai classificar uma pergunta em verdadeira ou falsa? Não vai. Então, uma pergunta não admite tal classificação. Estou com frio. Manifesta um sentimento ou uma sensação, ela também não pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Por favor, ceda seu lugar ao idoso. Uma sentença imperativa, ela também não pode ser classificada em verdadeira ou em falsa. Uma frase bastante curiosa, paradoxal inclusive, é a frase "essa frase é falsa". Então vejamos o que é um paradoxo. Um paradoxo é uma declaração que parece ser verdadeira e que, por isso mesmo, conduz-nos a uma contradição lógica. Um bom exemplo é o paradoxo nihilista. Se a verdade não existe, a declaração "a verdade não existe" é uma verdade, provando-se, portanto, incorreta. Não confundir paradoxo com falácia, que é um raciocínio deliberadamente errado e parece ser verdadeiro. Como, por exemplo, o dilema suíço. O queijo tem buracos. Assim, quanto mais queijo, mais buracos. E quanto mais buracos, menos queijo. Logo, se quanto mais queijo, mais buracos, e quanto mais buracos, menos queijo, quanto mais queijo, menos queijo. Então a gente viu que um paradoxo, embora possa parecer em princípio, ela não pode, uma frase paradoxal não pode ser classificada ou em verdadeira ou em falsa. Então o que a gente pode definir como sendo uma proposição? Proposição é uma sentença declarativa que pode ser classificada ou em verdadeira ou em falsa. Não pode ser os dois e não existe uma terceira possibilidade. É apenas ou verdadeira ou falsa. Vejamos agora a negação. Então, quando a gente fala uma frase, menciona uma frase e quer negar, o que vai ser a negação dela? Em lógica, a negação serve para uma coisa bem específica: trocar o valor lógico da sentença. Então, se uma frase é verdadeira, sua negação tem que ser falsa. E ao contrário, se uma frase era falsa, sua negação tem que ser verdadeira. Vejamos alguns exemplos. Paulo é engenheiro. A negação: Paulo não é engenheiro. Em outro exemplo, passei no concurso. A negação: não passei no concurso. Amanhã é domingo. A negação: amanhã não é domingo. Se eu quisesse, por exemplo, negar a frase que já havia sido negada, a frase é "amanhã é domingo", a sua primeira negação é "amanhã não é domingo". E o que seria a negação da frase negada? Ou seja, a negação da negação. Seria dizer que amanhã é domingo. Então a gente vai verificar agora, construindo uma tabela verdade, que a negação de uma negação equivale à frase inicial, a frase original que a gente havia dito em primeiro lugar. Uma tabela verdade, ela organiza os valores lógicos, podendo dar o valor lógico resultante de uma frase até maior, composta por frases menores. Vejamos essa primeira tabela verdade. Nela você vai observar
que existe a primeira linha, que na verdade a gente não conta como sendo primeira. A primeira a gente conta como sendo a de baixo. Mas nessa aqui que está em cima, nessa linha em cima, nós temos uma proposição P, que pode fornecer qualquer informação. A negação de P, a gente faz simbolicamente com um til na frente, é muito comum, né? Então, til em P. Então, P, uma proposição, não P é a sua negação. E aqui é a dupla negação, não P. Muito bem. Então, vejamos, a primeira proposição P, ela pode ser verdadeira ou falsa. A sua correspondente negação vai trocar o valor lógico, então de verdadeiro vai ser falso e de falso vai ser verdadeiro. Na última coluna, a gente vai fazer o quê? A negação destes valores aqui, ó, pois a gente está negando a negação de P, ou seja, está negando esta proposição aqui. Então, sendo falsa, passará a ser verdadeira. Sendo verdadeira, passará a ser falsa. Ou seja, esta coluna aqui e esta coluna aqui, elas são ou não são idênticas? São idênticas. E o que isso quer dizer? Que essas duas proposições P e a negação de não P são equivalentes. Elas têm sempre o mesmo valor lógico. Então a gente percebeu que a negação de uma negação é a afirmação da primeira frase. E como é que você vai identificar numa frase que tem uma negação? Evidentemente, algumas palavras indicam isso. Então as palavras não, nunca, nem, jamais, sequer, nada, deixar, impedir, obstruir, são palavras que indicam negação. Então, por exemplo, uma frase, Ana deixou de estudar. O que significa isso? Ana deixou de estudar. A palavra deixou indica que ela não estuda mais.